Olá, muito boa noite. Dando continuidade ao nosso programa sobre as leis especiais. Vamos lá, deixa eu só ver aqui rapidinho. Só precisava que vocês me dissessem uma coisa, gente, se tá bom aí o som. Como é que tá o som aí? Porque eu estou falando aqui baixinho. Hoje eu estou aqui em Londres, na casa de um primo meu. Aí eu não quero acordar o pessoal, porque já 2 da manhã aqui. Aqui são 4 horas a mais do que no Brasil. Lá em Roma, 5. Aqui, 4 horas a mais. Tá? Deixa eu tirar essa luz aqui que tá me atrapalhando a minha vista. Tá muito baixinho? Vê se melhorou agora. Vê se melhora agora. Se melhorar agora, marido, eu te amo, marido. Saudade de você. Tá muito baixinho? Vê se melhorou agora. Agora tá melhor? Agora tá melhor? Bem, então, queridos, então vamos lá. Vamos começar as nossas 10 dicas de hoje, tá bom? E vai ser sempre assim, né? Eu falei pra vocês que eu vou entrar agora, todo dia, e vou deixar... Não tá muito frio, não. Tá bem bacana aqui. Inclusive, esse final de semana vai ser o final de semana mais quente do ano aqui. Mas o mais quente aqui, 24 graus. Vamos continuar aí na lei de drogas, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos começar aí. Ô, Vinícius, um beijo, Vinícius. Aqui tá parecendo Itaipava, Friburgo, tá gostoso, tá? Então, vamos lá. Vamos continuar aí nosso projeto e vamos ver quais são as nossas 10 de hoje. Eu precisava que vocês me ajudassem, porque eu estou sem caneta e sem papel aqui. Então, eu preciso que vocês me ajudem com o número das dicas, tá bom? Um beijo, João Marcos. Um beijo pra você, meu amor. Vamos lá. Então, vamos começar aí. Primeira dica de hoje. Vamos lá, vou te fazer assim para não me perder. Primeira dica de hoje. Sobre a questão de concurso de pessoas. Queridos, na lei passada, na lei 6368 de 1976, havia causa de aumento de pena para a hipótese do crime de drogas quando fosse praticado em concurso de pessoas. Concurso eventual de pessoas gerava aumento de pena. Beijo! Só que hoje, a atual lei não tem mais causa de aumento de pena quando se trata de concurso eventual de pessoas. Tá ok? Então, se 2 ou mais pessoas se associam de forma estável e permanente, é o crime do 35. Mas uma associação meramente eventual não caracteriza nem crime e nem causa de aumento, certo? Porque não está mais prevista. Sobre isso, nós podemos dizer que a lei nova é novatio legis in melius, ok? Pode, então, ser usado no concurso de pessoas como uma circunstância judicial para o juiz aplicar a pena base, tá ok? Vamos lá. Segunda situação. No crime do artigo 35, os menores podem ser computados. Ou seja, se uma pessoa maior, capaz, um imputável, se associar a um inimputável, nós podemos perfeitamente ter o crime de associação para o tráfico previsto no artigo 35 do Código Penal, certo? Terceira dica de hoje. O fato do menor integrar o número mínimo para fins de formação, para fins de caracterização do crime do artigo 35, não impede que este mesmo menor seja considerado para fins de aplicar o aumento de pena do artigo 40, tá bom? Então, o menor pode integrar o número mínimo e o menor pode também gerar a causa de aumento de pena para o imputável, pelo fato de envolver um menor, certo? Dica de número 4. A mesma causa de aumento de pena pode incidir sobre 2 ou mais crimes, sem que use, professor Juarez, um abraço, sem que isso caracterize qualquer tipo de bis in idem. Então, por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa se utilize de um menor, se junte ao menor de forma estável e permanente para traficar drogas. Essa pessoa, e trafique drogas, essa pessoa estará
praticando o crime do artigo 35 e também o crime do artigo 33. E o fato de envolver menor poderá gerar aumento de pena para os dois crimes. Dica de número 5. Na hipótese do tráfico de drogas envolver menor, não será possível nós cumularmos o tráfico de drogas com o crime de corrupção de menores previsto no 244B do Código Penal, porque, se já está previsto como causa de aumento, não pode ser prevista a participação do menor como crime autônomo, senão seria bis in idem. Então, nesse crime, o fato deixou de ser crime autônomo para se tratar de uma causa de aumento de pena. Dica de número 6. Olha aqui, gente, dica de número 6. Venda de droga para menor. Em se tratando das substâncias catalogadas na portaria 344 de 98, ou seja, em se tratando do fato de ser verdadeiramente droga, nós vamos usar o crime da lei de drogas, o 33, com a causa de aumento de pena pelo fato de ter envolvido menor, de ter sido destinada a menor. Mas, em se tratando de outra substância psicoativa que não esteja catalogada como droga, o fato de você vender isso para um menor caracterizará o crime do artigo 243 do ECA, que também engloba a questão da bebida alcoólica. Então, vendeu substância psicoativa para menor, que está catalogada como droga, crime da Lei 11.343, com a causa de aumento de pena do artigo 40. Vendeu substância psicotrópica para menor, que não está catalogada como droga na portaria 344 de 98, crime do artigo 243 do Código Penal. Então, se for droga, vender droga, está no 33 com a causa de aumento de pena da Lei 11.343. Se for outra substância que seja psicotrópica, ou mesmo se for álcool, mas não for droga, catalogada na portaria 344, você vai usar o crime do artigo 243 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Vamos lá. Dica de número 7. Dica de número 7. O livramento condicional para os crimes dos artigos 33, caput, 33, parágrafo 1º, 34, 35, 36 e 37, somente será dado depois de mais de 2/3 da pena cumprido e desde que a pessoa não seja reincidente específica na prática desses crimes. 33, caput, parágrafo 1º, 34, 35, 36 e 37. Ok? Independente da discussão do crime de associação para tráfico ser ou não ser um crime hediondo, o livramento condicional só se dará depois de cumpridos mais de 2/3 da pena pela prática desse crime. Tá ok? Está lá no artigo 44, parágrafo único da Lei de Drogas. Tá bom? Então, repetindo aí. Crime do 33 caput, parágrafo 1º, 34, 35, 36 e 37, o livramento condicional se dará depois de cumpridos mais de 2/3 da pena, ok? Independente desses crimes serem ou não serem catalogados como hediondos, e desde que as pessoas não sejam reincidentes específicas na prática deste crime. Eu acho que caiu essa live aí, hein? Tá ok? Independente de serem ou não serem catalogados como hediondos. Onde está isso? 44, parágrafo único da lei. Dica de número 8. Caiu sim, caiu e voltou. Caiu aqui para mim? Caiu e voltou. Isso. Dica de número 8. Opa, meu Deus, agora que eu me perdi. Só um instantinho. Caiu, eu fiquei aqui meio... Dica de número 8. Ainda sobre a questão da lei de drogas. Para o crime do artigo 273 do Código Penal,
que é aquele crime de adulteração e falsificação de remédios, tá ok? Aquele crime de falsificação e adulteração de remédios, você não vai usar a pena de 10 a 15 anos ali prevista no Código Penal para esse crime, mas sim a pena do crime do artigo 33, podendo incidir também a diminuição de pena do 33, parágrafo 4º, por força de decisão do STJ, que fez o chamado ajuste principiológico por verificar que isso seria violador do princípio da proporcionalidade, tá ok? Então, não esqueçam desta. Essa também é importante. Vamos lá. Outra coisa. Dica de número 9. Na lei de drogas, os crimes são todos dolosos, à exceção do crime do artigo 38. No crime do artigo 38, prescrever ou ministrar drogas à pessoa que dela não necessite ou em quantidade maior do que é necessária. Isso é um crime culposo no 38 e que só pode ser praticado por profissionais de saúde, cujos conselhos respectivos deverão ser comunicados por força do que diz o artigo 38 no seu parágrafo, ok? Vamos lá. E dica de número 10 da aula de hoje. Já vamos ter mais dicas sobre a lei de drogas. O crime do artigo 28 é um crime de menor potencial ofensivo que não tem pena privativa de liberdade, inserindo-se no âmbito da competência do GCRIM. E, por força do que diz o 48, parágrafo 2º, se a pessoa encaminhada desistir, não firmar compromisso de comparecimento ao GCRIM, não poderá ser decretada, não poderá ser lavrado o auto de prisão em flagrante e ela não pode ser presa, porque não existe na lei de droga a mesma previsão que existe na lei 9.099 para aquele que não assina o termo de compromisso de comparecimento ao GCRIM. Tá ok? Então, essas eram as outras 10 dicas de hoje no nosso projeto para quem tem pressa. Amanhã nós continuamos falando sobre a lei. Qual é, meu amor? Ah, você não entendeu ontem, parágrafo 33, parágrafo 2º? É, meu amor, é o seguinte, o 33, parágrafo 2º não pode ser praticado quando você incita um número indeterminado de pessoas, tá certo? Porque no parágrafo 2º tem que ser pessoa determinada. Se você, por exemplo, incita um número indeterminado de pessoas ao uso da droga, isso é apologia ao crime. Será que é essa dica que eu estou pensando? Tá? Que você perdeu de ontem? Tá bom, meu amor? Então, essas são as nossas dicas. Não são todos equiparados a hediondos, não. Crime equiparado a hediondo é tráfico, tá? Mas isso aí vai ser na dica de amanhã. Amanhã nós vamos continuar falando sobre a nossa lei de drogas, mais 10 dicas aí da lei de drogas, tá bom? Então, queridos do meu coração, essas eram as dicas de hoje, tá bom? Depois vocês deem uma olhadinha. Eu estou, tá ligado na lei? Não tem como errar. Se apologia é crime, mas é crime do artigo lá do Código Penal. Tá bom, meu lindão? Do 287 do Código Penal. Um beijo para todos vocês. Um beijo para Rafinha. Rafinha tá aí? Rafinha tá aí? O marido ainda tá aí? Se todo mundo estiver aí, um beijo para todos vocês, tá bom, queridos? Um beijo, Rafinha. Rafinha do meu coração. Um beijo, marido. Será que o marido ainda tá aí? Acho que o marido não tá mais aí, não. Acho que o marido foi dormir. Tá bom? Tá vendo? Um beijo grande para todos vocês. Um beijo. Tchau, queridos. Fiquem com o nosso Senhor. Tchau, marido. Tchau, tchau. Te amo. Tchau, tchau.